Bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai estar falando aí de uma heurística de teste voltada aí para testes de API. Normalmente aí as heurísticas elas são feitas, né, as que existem para testes de uma forma geral, vamos dizer assim. Só que para API não existe muita coisa. Eu encontrei aqui uma que eu gostaria de compartilhar com vocês. Inicialmente, né, explicando de forma bem simples o que é uma heurística, né? A heurística, né, ela pode ser considerada, por exemplo, como um atalho mental, vamos dizer assim, usado no pensamento humano, né, para chegar aos resultados e questões mais complicados de modo rápido e fácil, mesmo que esses sejam incertos ou incompletos. Ou seja, né, a primeira coisa quando a gente é, vê uma API, precisa testar uma API, a gente pensa, pô, por onde que eu vou começar a testar? O que de fato eu preciso testar? Né? Então, a ideia dessa heurística que eu vou mostrar para vocês é justamente ter esse atalho mental pronto para que vocês aí consigam saber o que é necessário testar em uma API. Beleza? Legal. Começando, né? Heurística Vader. Normalmente aí são uma junção de letras, né, que cada letra corresponde a uma palavra. Normalmente as heurísticas têm essa característica, né? E esse Vader, ele foi criado por Stuart Ashman, certo? E, né, ele estava iniciando a implementação, né, a ideia de API First, né, uma estratégia de API First, que é justamente, né, quando uma empresa aí foca muito os seus esforços aí no funcionamento de APIs, que a API de fato é a coisa mais importante ali dentro da empresa. Né? Claro que isso depende muito da questão de estratégia de fato, né, e o que a empresa está buscando. Né? Mas normalmente quando a gente tem essa abordagem de API First, a gente precisa dar uma atenção maior para as APIs. E isso também recai aí sobre testes. Né? A gente precisa garantir a qualidade dessas APIs. Legal? Beleza. Aqui eu até vou deixar esse link para vocês também, caso vocês queiram aí ter mais informações. Só que aqui ele comenta um pouco aí dessa estratégia, tal, né, de como ele pensou em facilitar isso e foi ele que criou a heurística Vader, ok? Que o que é? São verbos, autorização, os dados, os erros e a capacidade aí de resposta. Beleza? Eu vou abrir essa imagem aqui para ficar mais fácil para visualizar. Bom, qual que é a ideia por trás, né? É testar toda a API de uma forma aí, olhando de forma visual, né, para essa imagem aqui, e a gente saber o que tudo a gente deveria aí precisar testar, beleza? Aqui, né, no centro a gente tá sendo simbolizada a API em si, e aqui a gente vai aí para a primeira letra da heurística, do Vader, né, que é o V de verbos. Né? A gente, obviamente, precisa testar aí todos os verbos. Eu diria aí que a parte mais importante, né, porque se um verbo desses não funciona, claro, né, que existem exceções, pode ser que, por exemplo, o patch, né, que no geral não é muito utilizado, pode ser que para aquela API em questão ele não seja muito utilizado e pode até ficar aí em uma classificação mais baixa quando a gente fala em prioridade. Mas, de forma geral, se um determinado verbo existe para aquela API REST, a gente precisa testar ela. Então, todos os verbos aí precisam ser testados considerando essa heurística. Beleza? O outro, né, a outra parte da heurística é a autorização. Né? Até geralmente aí existe uma confusão, né, quando a gente fala em autorização e autenticação, né? Mas basicamente, né, quando a gente fala em autenticação, é como se fosse o login em si, né? É a verificação de credenciais. Eu acho que é a explicação mais simples para isso. E quando a gente fala em autorização, é depois que a pessoa já está logada, por exemplo, né, quando a gente fala em um sistema, se ela tem permissão para acessar determinados recursos dentro do sistema. Então aqui a gente está testando a autorização para verificar se, né, quem está fazendo aquela requisição, por exemplo, se ela tem permissão para fazer, por exemplo, executar um get, executar um post, executar um put, beleza? Então a gente precisa ir testar diferentes formas de autorização que aquela minha API ela pode, ela suporta. Ok, então e tem várias formas, né? Por exemplo, autorização por token, API key, por exemplo,
posso estar passando o usuário e a senha, por exemplo, não pela URL, se eu consigo ter permissão, né, autorização no caso, se eu não estou logado, o que acontece, né? Aqui os dados do response, né? Se eu estou utilizando tenants, por exemplo, enfim, tem várias aí formas de autorização que vai depender aí um pouco também da API que está sendo testada. Mas a autorização é um ponto aí bem importante quando a gente testa APIs e deve ser altamente considerado, né? Porque a gente está falando de permissão de fato, né? Imagina se um determinado usuário ele tem permissão de fazer, por exemplo, um delete quando não poderia ser permitido. Beleza? Então, a autorização é bem importante. Beleza? Depois vem o D, né? Na heurística VADER, que são os dados, né? Como é que está funcionando a serialização, né? Serialização também aí é um termo que às vezes gera um pouco de dúvida, né? Mas basicamente, né, se a gente fosse definir um processo de, por exemplo, converter uma determinada estrutura de dados ou um objeto em um formato que possa ser armazenado ou transferido. Normalmente, quando a gente faz uma requisição API, por trás dos panos está acontecendo essa transformação de alguma forma, né? E a gente precisa aí garantir que isso também está funcionando. Tipos, né? A gente pode aí, por exemplo, nos nossos requests, mandar diferentes tipos de dados para ver o que vai acontecer, né? Ele está suportando diferentes tipos de dados quando deveria suportar e não suportar quando não deveria suportar, por exemplo, né? De que formato que eu estou mandando essa requisição? Eu posso aí mandar um request, por exemplo, totalmente zoado para ver o que vai acontecer, né? E que diferentes tipos de formatos suportados a minha API suporta. E será que todos esses funcionam? Então tem muito a ver com a questão dos dados em si, como o próprio nome diz. Tamanho, outro problema, né? Muitas vezes, se eu mandar um dado muito grande, né, qual que é o meu limite de dados para ser enviado numa requisição dessa API em questão? Né, tem um tamanho mínimo, um tamanho máximo, né? E isso junto aí com formato, com tipo, dá uma gama bem grande de possibilidades de testes quando a gente fala em dados. E paginação também é uma coisa aí que a gente acaba esquecendo muitas vezes, só que é igualmente importante, né? Muitas vezes aí a minha API ela vai ter alguma forma aí de paginação referente a dados e a gente precisa garantir isso, né? Aí fica aquela pergunta que vocês devem estar se fazendo, né? Como é que eu vou saber, né, o que minha API ela suporta? A API precisa de documentação, ok? Cobrem isso do time, ajudem o time a construir essa documentação em conjunto, beleza? A partir dessa documentação é que vocês aí têm a maioria das informações de autorização, verbos, dados. Senão vocês vão ter que perguntar, vocês têm que ir atrás, vocês têm que talvez explorar essa API, o que ela está suportando. Só que isso muitas vezes é inviável. Então a API precisa estar muito bem documentada também aí para o futuro, ok? Para futuras manutenções, enfim, beleza? Legal, a gente está no D, né? E a gente vai para o E, que são os erros, né? Também é bem. Esse até que é um pouco mais básico, né? A gente precisa testar aí vários response codes de sucesso, 404, 403, enfim, né, os erros mais comuns aí, se a minha API ela está retornando de forma correta e, mais importante também, quais mensagens, né, esses payloads, né, que basicamente os payloads são os dados, né, que a gente está enviando ou recebendo, nesse caso aqui, é uma chamada de API. Né, quando a gente tem um erro, qual mensagem, né, qual dado que vai ir junto com esse response code dentro ali normalmente do formato JSON, beleza? Então a gente precisa testar esses erros também, beleza? E aqui na capacidade de resposta, né, por fim, o R do VADER, né, a gente precisa testar, por exemplo, questão de timeouts, né, minha API, os timeouts estão funcionando, né, falhar rapidamente, né, o que eu quero dizer com isso? Se eu mando uma requisição, por exemplo, né, quanto tempo minha API aí ela vai levar para enviar um erro, por exemplo, para dar um feedback para mim, ok? Essa capacidade de resposta, beleza? E o timeout, né, como tinha comentado antes,
se por acaso tiver algum erro, enfim, né, meu servidor não tiver acessível, enfim, quanto tempo que vai levar para minha API falar, ó, deu timeout porque eu não consigo acessar determinado recurso, por exemplo. Então isso aqui é bem importante. E também a concorrência, que aí até tem um pouco a ver aí com teste de performance, inclusive, né? Por exemplo, vários usuários aí concorrentemente fazendo requisições para minha API. O que vai acontecer? Ele vai conseguir responder? Vai ter algum timeout? Ele vai me responder rapidamente que ele não está com capacidade, por exemplo, quando a gente fala nessa concorrência, beleza? Então, são várias ideias aí juntas em apenas uma imagem, né? Que justamente aí ajuda, né? Cria esse atalho mental que é a heurística, né? Ela prega que a gente em uma imagem só a gente tem aí várias ideias para cobrir aí uma API REST, beleza? Então seria isso. Espero aí que tenha contribuído aí com ideias, enfim, né, com um resumão mesmo, né, de uma nova heurística aí quando a gente fala em APIs. Tem outras também que provavelmente aí eu vou fazer outros vídeos também. APIs é um assunto aí bem forte no momento, né? Quando a gente fala aí no mundo de desenvolvimento e mundo QA, principalmente aí quando a gente fala em microserviços também. Beleza? Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.